Boa noite, sejam bem-vindos. Façamos nossa luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é ilimitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos uleiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por alguns muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz, luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial, ou do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar
a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Assim seja. Nossa boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, fraternalmente amparados aqui nesta casa de amor e de luz. E mais uma vez nós nos reunimos para o estudo, para o aprendizado, para a reflexão. Vamos à nossa prece, cerrando os nossos olhos, mentalizando em nossos corações e mentes a essência de Deus, traduzida pelo nosso divino amigo e irmão Jesus, e a Ele rogar a sua presença mais alta aqui entre nós hoje, pois sabemos que Ele já está. Aos espíritos luminares da codificação, os prepostos do Espírito da Verdade, aos amigos do bem e da paz, os colaboradores da Seara Espírita, a todos aqueles que nos assistem, encarnados e desencarnados, é a rogativa que fazemos. Que esta prece, Senhor, possa chegar a todos que dela necessitam. Aos que quiseram estar aqui, mas não puderam. Aqueles que se nutrem da verdade e aqueles que ainda buscam por ela. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos mais uma atividade especial com o nosso palestrante, o mestre e Dr. Cosme Massi, que vem de Curitiba, né, como os mais que frequentam com maior os mais frequentes da casa sabem, né, a nossa atividade de hoje será um mini seminário, em torno de 1h30. Nós não teremos então uma palestra como nós somos acostumados, em torno de 55, 60 minutos. Teremos 1h30 de atividades, né, e não teremos o passe individualizado, né, apenas o passe coletivo. Se alguém necessitar de um passe individualizado, os tarefeiros da casa até podem, depois na Câmara de Passes, aplicá-lo depois das atividades. Mas nós vamos tentar racionalizar o tempo para a mensagem do Cosme, né? O Cosme, né, é doutor e mestre em Lógica e em Filosofia da Ciência pela Unicamp. Escritor, palestrante, estudioso da ciência e da filosofia espíritas, baseado em Allan Kardec, isso já há mais de 30 anos. Né? O Cosme desenvolve um trabalho de aprofundamento, de entendimento da mensagem e da vida de Allan Kardec. Foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades do Brasil. Ganhou o prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. É criador de tecnologias e sistemas educacionais. Idealizador e participante do Instituto de Pesquisas e do Grupo Allan Kardec. E também idealizador de um site que desde já a gente recomenda, que é o Nobiltá, né? Acho que é essa a pronúncia, né, Cosme? Onde lá estão os seus vídeos, os seus textos, as suas pesquisas, né? Porque mais do que nunca é urgente ao movimento espírita conhecer Allan Kardec, conhecer o Livro dos Espíritos, conhecer toda a codificação, para a gente ter uma ideia exata deste bom senso encarnado e da profundidade realmente do que Allan Kardec trouxe para nós. E essa é a temática, então, o Livro dos Espíritos, sua simplicidade e profundidade. Antes de passar ao Cosme, né, a gente informa a todos que ele está lançando aqui o seu novo livro hoje, A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, esta obra da série, né, da sequência Compreender Kardec, né, e também temos ali dezenas de títulos da coleção Filosofia Espírita em DVD e também da coleção Compreender Kardec. São DVDs em que o Cosme numera, inclusive, não é? Todos numerados, onde o Cosme desenvolve, então, todo o estudo e toda a análise do Livro dos Espíritos. Ele não encerrou ainda, né, Cosme? Ainda está produzindo, né? Porque é uma obra de fôlego, como nós sabemos. Mas já temos os DVDs iniciais, né, que estão ali à venda ao final da nossa atividade de hoje.
inclusive os autógrafos, né, para esta obra, né, a Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos num dia de muito calor, e hoje é um dia que serve como prova de que o Espiritismo ele nos faz inspirar e também transpirar, né? Então, vai ser uma atividade de fôlego hoje para o Cosme aqui no litoral. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa cidade pela primeira vez para falarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Então esse é o nosso objetivo, tentar conversar com vocês durante uma hora e meia no máximo, talvez 1h15 seja suficiente, para a gente fazer um panorama desta obra fundamental da doutrina espírita, a obra O Livro dos Espíritos, que vocês conhecem. Quem não conhece tem que comprar, tem que adquirir, tem que estudar essa obra mais importante do Espiritismo, a obra que Allan Kardec publicou no dia 18 de abril de 1857, veja, 18 de abril de 1857. E depois, em março de 60, 3 anos depois, ele publica a segunda edição da obra O Livro dos Espíritos, que é esta edição, a segunda, que a gente estuda na Casa Espírita. Poucas pessoas leram ou leem a primeira edição de 57. Acabou ficando como edição definitiva a segunda edição, que, para vocês terem uma ideia da diferença, a primeira edição tinha 501 itens. A segunda edição tem 1018 itens. Então, mais o dobro do tamanho em termos de itens. Então, a segunda edição é uma outra obra ampliada por Kardec a partir da primeira edição de O Livro dos Espíritos, embora nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos como 18 de abril de 1857, e não com a segunda edição, que é de março de 1860. Nesta edição de 18 de abril, já na introdução, Allan Kardec vai deixar muito claro que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. É o início da introdução. No segundo parágrafo, ele já começa com esta frase, dizendo que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. É a única obra que tem toda a doutrina espírita. Nenhuma outra obra contém a doutrina como um todo, que eu vou tentar rapidamente mostrar para vocês, porque essa obra é tão completa, porque ela não deixou de lado nenhum tema. Todos os assuntos, todos os ingredientes mais importantes, os principais princípios, as leis fundamentais, se encontram na obra O Livro dos Espíritos. Então ele contém a doutrina toda, por inteiro, completa. As outras obras são desenvolvimentos, explicações, complementações, mas a estrutura fundamental da doutrina está nesta grande obra, O Livro dos Espíritos. E nós espíritas, se queremos realmente compreender o Espiritismo, temos que mergulhar nesta obra que vocês têm facilmente à disposição. Impresso, se adquire hoje muito barato essas obras, e eu vou mostrar aqui no site também que vocês podem ler todas as obras de graça pela internet. Nunca é totalmente de graça, porque você precisa ter a conexão na internet. Você tem que estar ligado num computador e você paga uma conexão para ter a internet, mas você não paga para acessar o material. Nesse site que eu vou mostrar para vocês em uns 2, 3 minutinhos, vocês vão estudar toda a produção de Allan Kardec. Só para vocês terem uma ideia, Allan Kardec produziu como Allan Kardec. Allan Kardec nasceu 18 de abril de 57. Antes era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o nome dele. Em 18 de abril nasce Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos. Ele trocou o nome Allan Kardec aparece 18 de abril. Então, como Allan Kardec, de 57, com o Livro dos Espíritos, até março de 69, que foi o mês em que Kardec desencarnou, ele teve 32 publicações. São 32 publicações, entre livros, separatas,
pequenos artigos, opúsculos, dão 32 publicações. Destas 32, 22 são livros. Então, quando a gente pensa em Allan Kardec, a maioria das pessoas pensa apenas nas 5 obras que conhecem mais importantes. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Allan Kardec tem 22 livros. Então é muito importante mergulhar sobre toda esta produção de Allan Kardec para você entender como ele é realmente o grande escritor, aquele que realmente teve a inspiração para nos apresentar a doutrina espírita de uma forma inigualável, insuperável, a simplicidade, a profundidade do pensamento de Allan Kardec. E vocês podem estudar todas essas obras aqui nesse site, de graça. Basta digitar ipeak.com.br, esse site eu criei junto com um grupo de amigos em Curitiba. Esse site é mantido no ar, todos que quiserem estudar, vocês podem depois chegar em casa, mergulhar no site à vontade para conhecer o que ele tem, mas é mais importante para quem quer estudar, vir aqui ó, nesse item da esquerda chamado Roteiro de Estudos, Estude Online. Está claro aqui? Você vai clicar, vai abrir aqui a relação das obras de Allan Kardec. E você vai poder, vamos ver se a internet vai ajudar, tenho um pouquinho de fé que ela vai ajudar a abrir aqui. Aí nós vamos mostrar como você vai entrar dentro de cada uma obra de Kardec. E aqui você estuda, é o único site em que você estuda todas as obras de Kardec ligadas entre si. Por exemplo, você vai abrir aqui o Livro dos Espíritos, você quer ir lá na pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Quem se recorda aí tem número 1. Que é Deus? Aqui são todas as obras. Então você vai abrindo aqui a obra, vou clicar em Livro dos Espíritos, vai abrir o Livro Espírito. Mas aqui tem todas elas, revistas espíritas, todas elas, o Evangelho, o Céu e o Inferno, as instruções práticas, a viagem Espírito 1862, todas as obras de Kardec estão aqui. Você pode ir abrindo. Tem alguma questão aqui que alguém gosta muito, por exemplo? Eu gosto muito desse item. Tem ou não? Se não tem, eu vou abrir qualquer um. Você pode aqui abrir uma pergunta qualquer. Por exemplo, da segunda parte de O Livro dos Espíritos, alguém gostaria de estudar, por exemplo, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, é o item que daqui a pouco eu vou tratar. Você poderia estudar sobre os anjos guardiães. Tão importante é estudar sobre os anjos guardiães. Então, aqui você vai abrindo e vamos estudar, por exemplo, essa pergunta 495, que é uma pergunta admirável em que Kardec trata da teoria dos anjos guardiães. Eu abri então a pergunta 495, estão vendo aqui ou está muito pequeno? Só para vocês terem uma ideia, é possível aumentar, aqui ó, melhorou um pouco, né? É possível aumentar mais ainda. Você ainda pode aumentar um pouquinho, melhorou um pouco mais? Nós não vamos estudar essa pergunta. Aqui ó, tem duas bandeiras. Se eu clicar aqui, a bandeira da França, o texto vira para francês. Quem quiser comparar a tradução portuguesa com a tradução francesa, aliás, o que está aqui está com correções, porque a maioria das traduções tem erros. E a gente buscou corrigir vários erros aqui, que a gente foi pegando, que pessoas foram achando e nos mandando. Então você pode clicar na bandeira que vai virar para francês, mas o mais importante é o que vem depois, ó. Tudo isso aqui é onde esse tema dos anjos de guarda, nessa pergunta, é estudado também por Kardec. Por exemplo, tem um artigo aqui na Revista Espírita de 59, em que Kardec trata dos anjos de guarda. Você vai clicar aqui e vai abrir o artigo. Ó. Você nem precisa ir nas outras obras. Aqui dentro estão todas as obras ligadas entre si. Então você pode gratuitamente estudar com profundidade tudo o que Kardec produziu. Tem muitas pessoas, esse site hoje já tem mais de 6.000 acessos no mundo inteiro. Nós acompanhamos pela internet acesso de todos os continentes, da Europa, dos Estados Unidos, da África, de todas as pessoas. Eu recebo perguntas pelo site do mundo inteiro, respondendo perguntas às pessoas que estão estudando a obra de Allan Kardec. Então aqui você não vai ter desculpa, eu não tenho as revistas espíritas, eu não tenho todas as obras de Kardec, ou não tenho dinheiro para comprá-las.
Pô, vai ter que ter pelo menos o computador ligado à internet, não tem jeito. Mas você tendo o computador ligado à internet, você estuda todo. O que eu falei aqui no Livro dos Espíritos vale para qualquer outra obra. Então você está estudando o Livro dos Médiuns, você vai clicar aqui no Livro dos Médiuns, vai abrindo. No item do Livro dos Médiuns, você vai achar também nas outras obras que Kardec trata do mesmo assunto. Então você vai poder estudar todas as obras ligadas entre si. Com isso você vai aprofundando o pensamento de Allan Kardec. E você vai descobrir, eu recebo perguntas do mundo inteiro, e tem pessoas que me mandam pergunta, e eu vou responder, eu digo para ela, olha, você não entendeu isso porque você não leu na Revista Espírita em tal lugar, onde Kardec explica isso que você está me perguntando. Então muitas dúvidas nossas, Kardec explica na Revista Espírita, mas são 12 livros a Revista Espírita, 12 volumes de 400 páginas. Então às vezes a pessoa não estudou esses 12 volumes de 400 páginas. Estudar Kardec é mergulhar nos seus 22 livros para conhecer a beleza e a profundidade e a simplicidade do seu pensamento. Então nós fizemos esse site para ajudar vocês a estudarem Allan Kardec. Então, sabe, estude online. Depois vocês entram no site para ver o que tem mais no site. Aqui tem as obras dos originais para você baixar em francês da época de Kardec, porque a gente quis garantir a autenticidade. Então fomos em bibliotecas do mundo inteiro, pegamos cópias das obras de Kardec nos originais da época dele, não no original moderno. Fomos lá numa edição que Kardec mesmo imprimiu. Tiramos cópia e vocês podem baixar gratuitamente tudo que Kardec produziu aqui. Tem um lugar chamado Obras de Allan Kardec. Você vai poder baixar todas as obras de Kardec. Tanto aqui tem em português, tem em espanhol, tem em inglês e tem também em francês, nos originais da época de Kardec. Quem quiser estudar Kardec, não pode dizer, aqui tem um site à disposição de todos vocês. Anotem e divulguem. Esse site foi feito para divulgar. Muitas pessoas que fazem palestras nos grupos, que estão fazendo palestras em casas espíritas, às vezes quer um tema, pode digitar o tema aqui, ó. Se você escrever aqui Sócrates, você vai achar em todas as obras de Kardec onde Sócrates aparece. Mensagens que o Sócrates ditou, comentários sobre Sócrates. Se você escrever ali Espírito de Verdade, você vai achar todas as mensagens sobre o Espírito de Verdade, tudo que falaram do Espírito de Verdade. Então você pode usar o busca aqui para pesquisar um tema qualquer e saber onde Kardec tratou desse tema. Lembra, aqui só tem Kardec, não tem outro autor, porque não dá tempo. Só para fazer isso e continuar fazendo tudo que a gente faz Kardec, essa vida vai ser pouco. Então a gente escolheu um autor e estamos trabalhando, falta muita coisa ainda para a gente colocar no site, mas já está aí com muita coisa à disposição de vocês. Aqui é Kardec. Kardec. Como a gente responde muitas dúvidas, as pessoas nos mandam perguntas, a gente começou a produzir DVDs e livros, em que a gente tenta responder as milhares de questões que as pessoas nos mandam do mundo inteiro. Então foi criada uma editora, a editora Nobiltá, que está produzindo livros, DVDs, em que a gente explica as obras de Kardec. Então nós temos uma coleção Compreender Kardec, em que eu vou explicando item por item de O Livro dos Espíritos. Tem uma coleção de filosofia espírita que a gente vai explicando os temas fundamentais. Reencarnação, encarnação, desejo, vontade, caridade, fé, prece, todos os principais temas a gente está buscando explicar. Sempre explicando, utilizando as obras de Kardec. Nós não trabalhamos com outro autor. Não é que a gente não goste, não é que a gente não recomende, é que nós não temos tempo para trabalhar com outro autor. Kardec tem 32 publicações e uma vida é pouca para mergulhar em tudo aquilo que ele nos legou. Então a gente trabalha com esse autor, Allan Kardec. É claro que para trabalhar com Kardec a gente tem que estudar muito filosofia, porque ele se apoia em grandes pensadores, em grandes filósofos. Então às vezes eu vou atacar uma questão em Kardec e tem que pesquisar, bom, por que será que ele foi por esse caminho? Tem que pesquisar na época, ver os grandes pensadores da época que trataram do assunto,
Então, quando a gente fala que a gente está estudando Kardec, nos obriga a estudar os principais pensadores anteriores a ele, os grandes filósofos, os grandes escritores franceses, alemães, etc., que ajudaram a construir o pensamento da época. Então, dá muito trabalho estudar Kardec, porque você tem que estudar, ao mesmo tempo recorrendo a muitos autores que te ajudam a compreender o pensamento de Kardec. Então, se fosse só estudar 32 obras, ficar lendo 32 obras, eu já li dezenas de vezes. Não adianta ficar lendo. 32 obras você pode ler muitas vezes durante uma vida. Mas não, é que você tem que ler muitos outros autores que te ajudam a entender o pensamento de Allan Kardec, a beleza do seu pensamento. Daí nós criamos esse site da editora Nobiltà, Nobiltà, é a palavra italiana para nobreza. O slogan é nobreza obriga, porque nobreza obriga era uma frase que Kardec usava, que não é dele a frase está na história da filosofia anterior a ele, alguns atribuem a Michel Montaigne, que viveu em 1500 e pouco, mas Kardec usa muito, Erasto usa na Revista Espírita, Kardec usa muito quando vai analisar mensagens, por exemplo. Você vai analisar uma mensagem, se a mensagem está assinada a um grande nome, imagina, você pegou uma mensagem assinada a Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um filósofo extraordinário, além de ter sido bispo de Hipona, um dos papas, um dos bispos criadores do cristianismo iniciante. Santo Agostinho viveu lá no século 3 e 4 da era cristã, portanto lá no começo do cristianismo. Se você então tem uma mensagem assinada a Santo Agostinho deixou obras admiráveis, era um filósofo de primeira linha. Você não pode, nobreza, diz Kardec, obriga. Se a assinatura é de um homem nobre, o conteúdo da mensagem tem que ser nobre, tem que refletir a capacidade do nome que está assinado. Então Kardec usa a frase nobreza obriga, dizendo quem é nobre tem que se portar como nobre. Então ele usa muito essa frase para nos ensinar a analisar a mensagem. Quanto mais a assinatura que vem na mensagem é de um nome de alguém muito evoluído, muito sábio, a mensagem não pode ter bobagem, a mensagem não pode estar mal escrita, a mensagem não pode ter erros de lógica, de filosofia, porque não seria compatível com a assinatura. Nobreza obriga. Criamos então o site Nobiltà ou Cosme Massi. Quem não lembrar Nobiltà, como é que eu vou lembrar o nome italiano? Pode lembrar cosmemassi.com, lá você acha tudo que eu estou produzindo, explicando Kardec. No IPEAC é só Kardec. Na Nobiltà ou no cosmemassi.com.br, Cosme explicando Kardec, ajudando a pessoa a ler Kardec. Então a gente separou para não haver confusão. Kardec está lá, tal como ele escreveu, e eu tenho um outro site em que a gente está buscando explicar as obras de Allan Kardec. Então isso fica aí para vocês, essas duas sugestões de estudar a obra de quem quer estudar Kardec. Tem aqui o IPEAC à disposição. Todos os livros estão aqui, na íntegra, completos, tá? E sem que vocês tenham que pagar nada. O site IPEAC é um site que a gente mantém gratuitamente, para que vocês possam usar tudo que Kardec produziu. Tem também uma área de contatos, tanto aqui quanto lá no Cosme Massi, no Nobiltà. Quem tiver uma pergunta, está estudando Kardec, tem alguma pergunta, eu recebo centenas de perguntas do mundo inteiro e a gente tem o maior prazer de responder questões, dúvidas sobre a obra de Kardec, não adianta, me mande de outro autor, porque se me mandar de outro autor, eu vou dizer, olha, eu não trato desse autor, você vai ter que buscar um especialista nesse autor, sobre a obra de Kardec, sobre os temas que Kardec tratou. E como Kardec tratou, a gente busca então ajudá-los a estudar a obra de Kardec. Então isso era o site. Agora voltamos para o nosso tema, que é fundamental. Allan Kardec vai no que é o Espiritismo, definir o Espiritismo de uma forma muito sintética. Ele vai dizer que o Espiritismo ele é ao mesmo tempo tanto uma ciência de observação, quanto uma doutrina filosófica. Veja, uma ciência de observação. Significa que o conhecimento por ele gerado foi obtido da experiência, do laboratório.
assim como a química, a biologia, a física, surge da observação dos fenômenos do mundo que a ciência vai trabalhando de forma a construir as teorias que explicam, que ajudam a compreender esses fenômenos. O Espiritismo, mesma coisa. Os fenômenos chamados espíritas, os fenômenos mediúnicos, foram os fenômenos que Allan Kardec utilizou para a construção dessa ciência espírita. Mas como esses fenômenos, eles dão origem a um pensamento ético, moral, muito importante, diz Kardec que o Espiritismo também tem consequências morais, e ele chama isso da filosofia, essas consequências morais que vão nascer da ciência espírita. Então ele constrói a ciência espírita, mas ela, por tratar do espírito, e nós somos espíritos, e o homem é um ser ético, um ser moral, essa ciência tem consequências morais, que ele chamou então de filosofia espírita, que vai estudar as consequências morais. Kardec não vai em nenhum momento em sua obra, a não ser na Revista Espírita em 68, usar a palavra religião, porque ele tem muito cuidado, porque a palavra religião no sentido usual significa dogmas, rituais, práticas exteriores de adoração, hierarquia sacerdotal, e isso o Espiritismo não tem. Então ele não vai usar a palavra religião exatamente para evitar essa confusão. Ele vai dizer, então, só em 68 que você até pode usar a palavra religião, mas sabendo muito bem que não é uma religião como o catolicismo, como o protestantismo, como o islamismo ou o budismo, que tem o que? Dogmas, rituais, sacerdotes, práticas exteriores de adoração. O Espiritismo não tem. Então, para evitar a confusão com o uso da palavra, Kardec prefere não usar a palavra para que não houvesse nenhuma confusão, em que você pudesse entender que se você usasse a palavra, alguém ia imaginar quem são os sacerdotes, quais são as práticas exteriores de adoração, quais são os dogmas, e isso você não encontraria na proposta espírita. Qual é a hora da procissão? Qual é a hora disso? Como é que seria o casamento espírita, o batizado espírita? Uma série de cerimônias que as religiões têm e que o Espiritismo não tem. Então ele preferiu não usar a palavra. Ele disse, se você quiser usar, ele vai usar em 68, num artigo na revista, você pode usar no sentido filosófico. Nós escrevemos um DVD para responder exatamente essa pergunta. Escrevemos não. Produzimos um DVD exatamente para responder essa pergunta. O DVD se chama O Espiritismo é uma Religião. Então aqui a gente mostra que a palavra religião tem duplo significado. No significado usual não é, no significado filosófico que eu explico, você até pode usar a palavra, mas com cuidado, para que não haja confusão, para que as pessoas não esperem do Espiritismo a mesma coisa que ela espera do catolicismo, do protestantismo, do budismo, do islamismo. Que ela não fique esperando encontrar no Espiritismo o que ela encontraria nas religiões. Então esse cuidado é importante para que as pessoas saibam exatamente o que vão encontrar, para que elas não fiquem iludidas e que vão encontrar uma coisa diferente daquilo que Allan Kardec mostrou. Então a gente fez um DVD para mostrar e para explicar e para responder essa pergunta. E esse DVD nós o construímos apoiado num artigo que Kardec escreveu com o mesmo título. O Espiritismo é uma religião. Então Kardec produziu esse artigo. No DVD nós explicamos esse artigo para mostrar qual é a resposta que Kardec deu à pergunta, e não a resposta que o Cosme deu para a pergunta, mas a resposta que Kardec deu à pergunta. Nos nossos DVDs, nós sempre mostramos a resposta que Kardec deu. Sempre nós fundamentamos a nossa resposta nos textos que Allan Kardec deixou nas suas 22 obras que estão à disposição de todos nós. Então ele vai definir o Espiritismo nesta frase sintética admirável que se encontra nessa obra notável que é o Espiritismo, da seguinte maneira: é a ciência que trata a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então ela vai tratar de quê? Dos espíritos. Esse é o tema do Espiritismo, espíritos. O próprio nome, Espiritismo. Ismo, doutrina dos espíritos. O objeto de estudo são os espíritos.
De que ponto de vista? Da natureza. O que é o Espírito? O que é o? Qual é a sua natureza? O que é? É uma coisa abstrata? É um puro pensamento? É uma pura ideia? O que é o Espírito? Ele vai discutir o que é o Espírito, a natureza, a origem. Como surgiu o Espírito? Como? Como ele surgiu? Como o Espírito foi criado? Origem, destino. Para onde vai esse Espírito? O que acontecerá com ele? Bom, então veja que ele pega os 3 elementos centrais dos Espíritos. O que ele é, de onde veio, para onde vai. Mas não para aí, porque como os Espíritos existem no universo que também tem mundos corporais, esse Espiritismo, além de estudar o Espírito, vai estudar as relações dos Espíritos com o mundo corporal. Como é que os Espíritos se relacionam com os mundos, com os planetas, com o mundo material? Então, por isso, ele vai caracterizar o Espiritismo como sendo essa ciência que vai tratar deste universo formado basicamente de 2 mundos. Do mundo dos espíritos e dos mundos materiais corporais. Então ele vai estudar esse espírito, o que ele é, de onde veio, para onde vai, e como este espírito interage nos diversos mundos corporais. Então esse é o objetivo desta ciência espírita, estudar exatamente isso. Mas já é um campo imenso. Porque quando você vai discutir o que é o Espírito e descobrir que nós somos os Espíritos, encarnados num corpo, você imagina estudar o próprio indivíduo, é um tema, uma ciência muito ampla, muito rica, porque ela está estudando o próprio homem, porque ela estuda o Espírito em todas as possibilidades. Como nós vamos ver agora, para a gente entender uma frase fundamental do Kardec, que eu citei aqui no começo da minha fala, que se encontra no 2º parágrafo da introdução de O Livro dos Espíritos. Se vocês duvidarem, pode abrir. Lá no 2º parágrafo da introdução, ele começa dizendo, como generalidade, o Espiritismo prende-se à doutrina espiritualista como especialidade. O Livro dos Espíritos prende-se à doutrina espiritualista como especialidade. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Ora, contém a doutrina, ele tem que tratar de todos os temas. Nada pode ser deixado fora. Se a obra pretende abarcar tudo o que diz respeito aos espíritos, tudo, essa obra tem que ter uma complexidade tal que nenhum tema relacionado aos espíritos pode ficar de fora. Se ela é completa, não pode faltar nada. Ela tem que abordar todos os temas. O que eu vou fazer agora é um exercício com vocês de mostrar como é que a gente poderia provar que essa afirmativa de Kardec é correta, que ele não exagerou, que de fato o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina dos Espíritos. Então é isso que eu quero fazer com vocês, rapidamente. Para isso eu vou fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui. Vamos imaginar, a imaginação é uma beleza? Vamos imaginar que o planeta Terra tenha se reduzido a 2 cidades apenas. Imagina, o planeta Terra só tem 2 cidades. Claro que eu vou escolher Barra Velha, que nós estamos aqui agora, né? E Curitiba. Está claro? Consegue imaginar? Imagine que o planeta Terra só tenha 2 cidades. Barra Velha e Curitiba. Se alguém é de outra cidade, me desculpa, mas na nossa imaginação aqui só tem essas 2 cidades, está claro? Agora vamos tentar, eu botei um homem, uma pessoa, nós, seres humanos, que estamos nesse planeta Terra, que neste planeta em que nós, seres humanos, estamos, esse planeta Terra imaginário aqui, só existem essas 2 cidades. Está claro na imaginação? O nosso joguinho aqui, imagina a Terra, os seres humanos e apenas 2 cidades, Curitiba e Barra Velha. Bom, eu vou agora começar a tentar, junto com vocês, construir quais são as possibilidades para a gente encontrar as pessoas. Onde eu vou encontrar as pessoas nesse planeta Terra? Onde essas pessoas poderiam estar? Que lugares elas poderiam estar dentro desse planeta Terra imaginário, que só tenha essas 2 cidades? Eu vou começar
dando uma primeira sugestão. Uma possibilidade seria encontrar as pessoas saindo de Curitiba e vindo para Barra Velha. São as pessoas que ficam viajando de uma cidade para outra. Isso aconteceu comigo hoje. Eu saí de Curitiba e vim para Barra Velha. Então essa é uma primeira situação importantíssima. Pessoas que estão viajando de Curitiba para Barra Velha. Lembrando, só tem 2 cidades nesse planeta imaginário. Agora, simetricamente, por simetria, o que eu poderia encontrar? Simetricamente ou analogamente, o que eu poderia encontrar? Uma situação segunda. Pessoas que saem de Barra Velha e vão para Curitiba. Vai acontecer comigo amanhã. Amanhã eu retorno para a cidade de Curitiba. Então eu vou sair de Barra Velha e vou para Curitiba. Está claro? Então eu tenho 2 situações possíveis de encontrar pessoas. A pessoa nem está em Curitiba, nem está em Barra Velha, ela está em trânsito, ela está se deslocando de uma cidade para outra. Está claro? 2 possibilidades. Onde mais eu poderia encontrar pessoas, além daquelas que estão viajando de uma cidade para outra, eu posso encontrar pessoas onde? Vamos lá? Eu posso encontrar pessoas onde? Em Curitiba. Tem gente que não está viajando para Barra Velha, tem gente que está lá em Curitiba, vivendo em Curitiba, está claro? Bom, simetricamente ou analogamente, onde eu posso encontrar? Pessoas que estão vivendo em Barra Velha. Olha nós aí, né? Nós não estamos em trânsito, ninguém aqui está indo lá para Curitiba, estamos agora em Barra Velha. Então eu tenho 4 situações. Se eu tenho 2 cidades num planeta que só tenha essas 2 cidades, eu posso ter pessoas transitando de uma cidade para outra, tá claro? E posso ter pessoas o quê? Vivendo cada uma em cada cidade, tá claro? Será que eu posso imaginar uma outra situação? Sim. Vamos lá, alguém quer dizer? Viajando todo mundo. Não tem mundo. Só tem esse planeta Terra, só tem 2 cidades. Só tem 2 lugares. Eu sei que não é tão bom, a Terra não seria tão boa assim, né? Ficaria muito besteira. Mas é por isso que eu comecei. Imagine que o planeta Terra só tenha esses 2 lugares, não tem outro lugar. É uma situação hipotética, é uma hipótese, né? Você tem que tomar a hipótese como ponto de partida, está claro? Alguém conseguiria imaginar uma outra? Pense agora do ponto de vista mais matemático. Você tem 2 conjuntos só, né? Você tem pessoas que saem de um conjunto e vão para outro, não é isso? Ou tem pessoas separadamente em cada conjunto. Mas nós podemos imaginar uma 5ª situação, que do ponto de vista matemático seria uma pessoa que estivesse nas 2, né? Tem gente que está isoladamente em cada uma ou transitando de uma para outra. Mas eu poderia imaginar uma situação do fulano que estivesse nos 2 lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, uma situação assim, ó. O indivíduo está aqui em Barra Velha, mas ele está lá em Curitiba. De que jeito ele está lá? Via internet, via telefone. De algum mecanismo, até via pensamento, se ele fosse um telepata. Imagina, ele está aqui interferindo em alguém lá com um pensamento. Então essa é a situação do sujeito que está nas 2. Ele está numa, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse na outra. Ele está numa, mas ele interfere na outra. Imagina você pegar o telefone, aqui hoje é quarta-feira, né? Pegar o telefone, ligar lá para casa e dizer assim: mamãe, ganhei na Mega Sena. Imagina a perturbação que vai causar lá em Curitiba, né? Venha para cá que nós vamos aproveitar e ficar aqui em Barra Velha mais tempo. A boa notícia, ou a má notícia: aconteceu um acidente e nosso primo faleceu. Então você pode estar numa cidade, ao mesmo tempo você interfere na outra, por algum mecanismo de interferência, algum mecanismo de... É como se você estivesse nas 2, né? Você está aqui, mas não está aqui, você também está lá. Hoje isso então é extraordinário, né? No passado
as cartas demoravam um tempão, né? Você tinha que levar uma carta ou um mensageiro. Hoje você consegue essa interferência nas duas. Claro que por simetria, simetricamente, o que você poderia ter? A situação parecida. Alguém que está lá em Curitiba e ao mesmo tempo está em Barra Velha. Ele está lá e está aqui. Imagina hoje as videoconferências, a gente podia estar aqui numa videoconferência, a gente faz algumas e de repente eu estava em São Paulo agora, o ano passado, fazendo uma conferência espírita dentro de um estúdio, e a conferência foi aberta para o mundo inteiro. E eu estava respondendo perguntas de vários países, em português, tinham pessoas de outros países assistindo, e a gente interagindo, respondendo perguntas pela internet, ao mesmo tempo em que a gente falava, abríamos o espaço para as perguntas. Então, claro que agora, do ponto de vista matemático, não tem mais situações possíveis. Você imagina dois lugares. Ou você tem deslocamento de um lugar para o outro, ou você tem as pessoas vivendo isoladamente em cada um desses lugares, ou as pessoas vivendo como que nos dois lugares. Ou seja, como se ela ocupasse os dois lugares ao mesmo tempo. Se você pensa agora do ponto de vista matemático, não tem mais outra possibilidade. Ou você está saindo de um conjunto para outro, ou você está isoladamente em cada conjunto, ou você está na interseção dos dois conjuntos, quando você está ao mesmo tempo que nos dois. Aí você tem as 6 possibilidades de você encontrar uma pessoa se o planeta Terra só tivesse duas cidades, Barra Velha e Curitiba. Está claro? Então veja que se o planeta Terra só tivesse essas 2 cidades, aqui eu tenho todas as situações possíveis para encontrar as pessoas. Qualquer pessoa que você imaginasse, você ia olhar para esse esquema, ou ela está em trânsito, ou ela está em Curitiba, ou ela está em Barra Velha, ou ela está de um interferindo no outro. Claro que você pode imaginar, ela não pode estar em trânsito telefonando. É a combinação do 1 com o quinto. Ela podia estar em trânsito, mas também interagindo. Mas tudo que você imaginar é uma combinação dessas duas. Imagina Antônio de Pádua, né? Que tinha essa capacidade de emancipação da alma, e que permitiu que ele estivesse numa cidade italiana e apareceu lá no tribunal para defender o próprio pai que estava sendo acusado. Então ele pôde estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nesse fenômeno incrível de emancipação da alma, em que ele pôde aparecer em 2 lugares, fenômenos raros de pessoas que conseguem aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Cosme, o Gerson Simões Monteiro, saudoso, relata que abraçou o Chico do Rio de Janeiro com o Chico em Uberaba. É possível, quer dizer, você tem pessoas, alguns médiums, que têm esse fenômeno de capacidade de aparecer em 2 lugares, fenômenos que Kardec estuda no livro dos médiuns. Então esse tipo de fenômeno seria um tipo de fenômeno de uma pessoa que está num lugar e está em outro ao mesmo tempo. Bom, aqui estão as 6 situações possíveis de você encontrar uma pessoa se o nosso planetinha tivesse 2 cidades. Bom, você fala, o que isso tem a ver com o espiritismo ou com a nossa doutrina? É muito fácil, vocês vão ver agora. Quer ver? Vou dar um clique aqui, e vocês vão ver, olha lá. Agora você não posso sair daqui para não atrapalhar a sua gravação, a vontade de andar. Mas você agora não precisa mais usar a imaginação. O universo inteiro é dividido em 2 mundos, que é um só, o que é o universo. Mas didaticamente você pode pensar o universo inteiro como tendo 2 mundos: o mundo corporal e o mundo espiritual. Bom, agora eu não preciso mais ficar eliminando mundos com a minha imaginação. Não, o universo inteiro tem um universo invisível ao olho nosso, em condições normais, e um universo visível, que é o mundo corporal. Então o universo inteiro é formado de um mundo espiritual e um mundo corporal. Tá claro? Agora, se eu penso o universo inteiro, aquele homenzinho lá agora não é mais apenas o homem, é o espírito. Esse espírito agora, neste universo que só tem 2 lugares para os espíritos ficarem, veja, esse espírito do universo só tem 2 lugares. Onde ele pode estar?
ou no mundo espiritual, ou no mundo corporal. De novo, vale a mesma ideia das duas cidades. Agora é só raciocinar do mesmo jeito que eu fiz com as duas cidades. Qual era a primeira situação que eu podia encontrar os espíritos? Olha lá. Saindo, lembra de Curitiba vindo para a Barra Velha? Saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo corporal. Passagem do mundo espiritual para o... Esse é um fenômeno importantíssimo da natureza, real, que Kardec deu um nome para ele. Vocês se recordam? Encarnação. Tem alguma mulher grávida aqui presente? O bebê está exatamente, o espírito deste bebê que está na barriga está nessa situação. Ele está saindo do mundo espiritual, vindo para o mundo corporal, no fenômeno chamado de encarnação. Um fenômeno natural e importantíssimo, que é muito análogo a uma viagem. Por isso a metáfora que eu fiz da viagem, de você sair de uma cidade e ir para outra cidade. Por simetria, qual é a situação possível agora? Vamos lá? É a passagem inversa, a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. É o sujeito que saía de Barra Velha e ia para Curitiba. E é interessante a tua metáfora, a tua analogia, Cosmo. Até nas cidades escolhidas para fazer a metáfora, porque este mundo espiritual, ele possui que não é o caso agora, possui as subdivisões, a sua grande imensidade, é uma Curitiba, mas o corporal é uma Barra Velha, tem 20 mil habitantes, quer dizer, dá mais uma analogia. Eu nem pensei nisso, mas nem pensei. É que tem as esferas, os globos, os sistemas todos, né? Mas é um mundo espiritual. É um mundo espiritual. Bom, essa passagem daqui para lá tem um nome. Aliás, tem dois nomes. Tem um nome comum do dicionário, vulgar, é a chamada morte. É o nome que todo mundo conhece. E tem um nome que Kardec dá, por inverso com a encarnação, que é a desencarnação. Ou morte. Você escolhe. Desencarnação é a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. Um fenômeno naturalíssimo, que nós nem deveríamos nos espantar. Nós já vivemos esse fenômeno muitas vezes ao longo da nossa existência com os espíritos. E não sei por que as pessoas ficam com medo, não gostam nem de falar da morte. Uma viagem que todos, a única viagem que todo mundo vai ter que fazer. Não esquecem. Pode ser que tenha gente de Barra Velha que nunca vá para Curitiba, pode até ser. Pode ser que tenha pessoas em Barra Velha que não queiram, não gostam ou não tenham condições de nunca ir a Curitiba. Pouco importa a razão. Essa é uma viagem que ela pode não fazer. Mas todos, sem exceção, farão essa viagem. Essa é a única viagem que é obrigatória para todos. Não tem ninguém que não vai fazer. Essa metáfora da viagem é muito bem explorada por Kardec na Revista Espírita, em vários lugares, e também explorada pelo grande espírito de Blaise Pascal, o grande filósofo e matemático francês, que viveu no século XVII, e que na sociedade de Paris e em outras regiões da Europa, ele deu mensagens incríveis. Ele ditou uma mensagem importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada a verdadeira propriedade. Você pode chegar na lupinha do IPA e colocar assim, verdadeira propriedade, que você vai achar a mensagem lá do Pascal. E Pascal vai usar a metáfora dessa viagem, que é importantíssima. Todo mundo vai ter que fazer essa viagem sem exceção. Agora, quando você faz uma viagem, o que você faz? Você não se prepara para ela? Eu vim de Curitiba para Barra Velha, fui lá a temperatura, o que eu preciso levar? Dinheiro, eu vou gastar dinheiro, eu vou ficar hospedado, vou precisar comer. Qual é o recurso, qual é o patrimônio que eu tenho que levar para eu não ficar mal lá nessa cidade para onde eu vou? Preparar para uma viagem é alguma coisa que todo mundo faz, né? Agora, a viagem que todos nós, sem exceção, vamos ter que fazer, nós estamos nos preparando para ela? Essa é a metáfora que Pascal discute na verdadeira propriedade, de forma admirável. Ele fala, todos nós vamos fazer essa metáfora. E deveríamos nos perguntar, essa viagem, deveríamos nos perguntar, que recurso que eu levo? Qual é o dinheiro que vai me permitir ficar bem para essa cidade que eu vou, chamada mundo espiritual? Qual é o recurso, qual é o patrimônio que eu tenho que levar comigo, ou seja, que vai me garantir ficar, diz ele, não num lugar
ruim, mas um lugar bom, um lugar melhor. Ele compara um hotelzinho vagabundo com uma moradia melhor. Qual a moeda, qual é o bem que eu tenho que levar, que vai me garantir que para onde eu vou ficar muito bem. Eu vou ser um rico do lado de lá. Ele vai dizer, bom, essa moeda é facílimo, gente, de explicar para todo mundo. Chama-se virtudes. Virtudes. Ou você tem virtudes, ou você é um miserável, um pobretão. Diz Pascal, não vão lhe perguntar, que título você tinha? O que você estudou? Quanto de dinheiro você tinha? Vão lhe perguntar quais as virtudes você possui. Então Pascal vai levantar essa questão e trabalhar de uma forma, não dá tempo aqui para gente, o que são virtudes para o Espiritismo. Essa é uma palestra toda sobre, nós temos DVD para explicar o que é a virtude na visão do Espírito. E nós vamos ficar espantados muitas vezes o quanto a gente confunde virtude com fazer o bem. Que é um grave erro. Quem é virtuoso faz o bem, mas nem todo mundo que faz o bem é virtuoso. Essa é uma confusão que você não pode fazer entre fazer o bem e virtuoso. Quem é virtuoso, sempre que possível faz o bem, mas nem todo mundo que faz o bem é virtuoso. Então a pessoa às vezes confunde, acha que virtude é fazer o bem. Calma, às vezes é muito um processo mais, mecânico, né? É um processo mecânico. É muito mais, não dá tempo para entrar aqui em quais as caras, o que difere a virtude do fazer o bem? O que é preciso além de fazer o bem? Fazer o bem não necessariamente é virtude. Então, não é só mecânico, as características são outras, que não dá tempo, não precisaria de mais uma palestra aqui só para explicar o que tem na virtude, que é mais do que fazer o bem. E que muitas vezes nós achamos que é fazer o bem. E mesmo que não seja mecânico, que a gente está fazendo bem. Então, Pascal, o Espiritismo vai explicar o que tem esse algo a mais na virtude, que é essa moeda aqui. Como diz Pascal, todo mundo tem que adquirir, né? Você vai fazer essa viagem, cara. Todos nós vamos fazer essa viagem. Se eu não tiver essa moeda no bolso, vai chegar de lá eu vou ficar em situação ruim. É a única moeda que me garante ficar em melhores situações. A única, diz Pascal, não há outra. Capaz de não conseguir, às vezes, nem um hotelzinho barato, hein? A gente vai ficar perambulando sem encontrar nenhum. Vai conseguir nada. Depende dessa moeda. E não tem outra. E ele vai dizer, e não tem outra. Não se iluda com nenhuma outra moeda, que esta é a única. Por isso ele vai dar o título na mensagem, a verdadeira propriedade. É a única posse verdadeiramente sua. E que vai ser perguntado a você, se você tem essa virtude. Mas isso é um tema para uma outra palestra. Bom, agora se você combina 1 e 2, ó, se você vem do mundo espiritual para o mundo corporal, encarna. Se você volta, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Isso dá origem a uma lei fundamental que Kardec vai estudar com profundidade, que decorre desses dois processos, que é a chamada lei da pluralidade das existências ou da reencarnação. Uma lei natural importantíssima que Kardec vai estudar, que decorre do 1 e do 2. 1 e 2 juntos dão origem a uma lei natural fundamental que o Espiritismo vai estudar com profundidade. Mas ainda continua. Eu não tenho só gente encarnando e morrendo, em trânsito. Eu tenho gente também vivendo. Lembra o terceiro? Gente que está vivendo lá no mundo espiritual. Não está em trânsito, está vivendo no mundo espiritual. Não está em trânsito para cá, nem daqui para lá. Já estará vivendo lá. Então nós temos muitos espíritos que estão lá, vivendo, parentes nossos que acabaram de morrer, amigos e muitos outros que a gente desconhece nesse mundo espiritual, que tem uma população muitas vezes maior do que a gente consegue imaginar, por definição infinita, já que como Deus sempre criou espíritos por toda a eternidade, se Ele sempre criou espíritos, como diz o livro dos Espíritos, por toda a eternidade, a quantidade de espíritos é infinita, é uma população infinita. A quantidade dos encarnados é sempre finita, depende da dimensão de cada planeta.
Bom, mas eu tenho, por outro lado, a situação simétrica, que é pessoas que estão vivendo no mundo corporal. A nós aqui, outra vez, né? Nós estamos vivendo agora no mundo corporal. Tá certo? Estamos aqui. Mas agora nós temos, acabamos as 4, não, são 6, né? Eu vou ter mais uma, mais 2, né? Mas essa aí, qual seria? Pessoas que estão aqui no mundo espiritual, no mundo corporal, mas ao mesmo tempo está lá. Eu já vi que alguns aqui quase, né? Tem gente aqui que estava aqui e deu um pulinho lá. São os fenômenos que Kardec deu um nome a esse fenômeno. Aliás, no terceiro ele também deu um nome, ele chamou o terceiro de vida espírita. É a vida no mundo espiritual, ele chamou de vida espírita. Esse fenômeno quinto ali, muito importante, é o fenômeno da emancipação da alma. É o sujeito que está no corpo e ao mesmo tempo vai para o lado de lá. Sono, sonho, letargia, catalepsia, dupla vista, sonambulismo, hipnotismo, todos esses fenômenos que envolvem o indivíduo que está no corpo e ao mesmo tempo fica fora dele. Então quando você está dando a cochilada, você deixou o corpinho aqui e foi para lá. Você estava nos dois, você continuou aqui e foi para lá. Então veja que é um fenômeno importantíssimo da pessoa que consegue muitas vezes ficar nos dois lugares. Está aqui e ao mesmo tempo está lá. É um conjunto importante de fenômenos. E aí basta o sono, que já é um fenômeno extremamente complexo, sono, sonho, sonambulismo, dupla vista, catalepsia, letargia, um conjunto enorme de fenômenos, dupla vista. Kardec vai estudar todos os fenômenos que tratam do indivíduo que está aqui e ao mesmo tempo está lá. Bom, depois o sexto, por simetria, são os espíritos que estão lá e ao mesmo tempo interagem aqui. São todos os fenômenos de interferência dos espíritos no mundo corporal. É a intervenção dos espíritos no mundo corporal, pela mediunidade, quando o espírito interfere nas nossas vidas, nos fenômenos naturais. Os nossos anjos guardiães, que interagem permanentemente conosco. Os nossos espíritos que querem nos perturbar, que nos acompanham para nos atrapalhar. Então você tem o fenômeno dos espíritos que estão lá, mas não resistem a ficar interferindo aqui. Alguns não resistem. Outros têm a missão de fazer esta interação. Pouco importa, mas são todos os fenômenos daqueles que, estando no plano espiritual, ao mesmo tempo ficam não só vivendo lá, ficam também interagindo no mundo corporal. Então veja que aqui Kardec estudou. Com esse esquema nós temos as 6 situações possíveis de encontrar os espíritos. Com isso a gente caminha para responder aquela questão que eu formulei no começo. Por que a obra kardeciana, o Livro dos Espíritos, é completa? Porque ele estuda essas 6 situações. E não tem nenhuma outra. Não existe nenhuma outra situação possível. E todas essas 6 são estudadas na obra de Allan Kardec. E nesta obra em particular, o Livro dos Espíritos, que eu vou mostrar agora. Mostrando, portanto, que ele não deixou de lado nenhuma situação possível. Todas já estão previstas nesta obra admirável. Vejamos aqui, ó. Lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo da segunda parte, tem o título sobre os Espíritos, é o capítulo dos Espíritos, onde Allan Kardec estuda os Espíritos, que são esses seres que vão viver neste universo, formado dessas duas situações, ou desses dois estados, mundo espiritual, mundo corporal. Então veja que na segunda parte ele começa o primeiro capítulo tratando dos Espíritos. O que é? Qual é a natureza? O que é o Espírito? O que ele é? Como é que ele surgiu? Né? Então ele vai tratar. E depois ele vai então estudar no capítulo 2 a primeira situação possível. Olha lá. Como é que o espírito sai do mundo espiritual e vem para o mundo corporal? Então por isso que o capítulo 2 da segunda parte chama-se A Encarnação dos Espíritos. Ele vai tratar dessa primeira situação que nós vimos. Claro que ele vai ter que tratar da segunda. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ele vai tratar aqui o fenômeno morte. Esse capítulo é um capítulo muito importante, é o mais completo capítulo sobre a morte. Então quem quer entender a morte, estude esse capítulo. Claro que Kardec vai explicar esse capítulo em outras obras, na Revista Espírita,
Na obra O Céu e o Inferno, ele trata desse processo de morte em várias obras. Mas aqui no Livro dos Espíritos está a essência, o fundamento, a base para entender a morte. Como todo mundo vai morrer, é muito importante estudar esse capítulo. Ninguém vai deixar esse corpinho material, de fazer esta viagem. Aliás, os demais 4 livros da codificação são decorrentes dessa didática aí, dessa separação. Dessa separação. Ele vai estudar todas as obras. Não deu tempo aqui de eu entrar na estrutura da obra inteira. No livro meu eu entro. Eu mostro como todas as obras nascem da obra O Livro dos Espíritos. Mas aqui não dá tempo de mostrar tudo aquilo que Kardec construiu a partir da obra O Livro dos Espíritos. Eu faço isso no livro, faço isso em DVD. São vários DVDs para explicar todo o pensamento dele. Depois, é claro, ele vai ter que tratar 1 e o 2, como eu disse, dá origem a uma lei muito importante, que é a lei da pluralidade das existências. Então ele faz 2 capítulos, do 4 e o 5, para aprofundar essa lei que surgiu desses 2 fenômenos. Quando ele descobriu que há encarnação e desencarnação, e são os mesmos espíritos que encarnam e desencarnam, ele percebeu uma lei fundamental da pluralidade das existências. Então ele faz 2 capítulos, o 4 e o 5. O capítulo 5 chama-se Considerações sobre a Pluralidade, em que ele vai provar que essa lei que o Espiritismo estava propondo é muito antiga. A humanidade já sabia dessa lei, nunca deu bola para ela, mas já sabia. Ele vai mostrar, inclusive, que essa lei já estava até no Velho e no Novo Testamento. Já estava lá no Velho Testamento, na Bíblia. Já estava no Novo Testamento, portanto na Bíblia. Ou seja, a Bíblia mesmo já continha essa lei. E ele vai mostrar várias passagens da Bíblia em que esta lei é tratada. Então por isso a importância desses 2 capítulos, para você entender essa lei da pluralidade das existências, ou da reencarnação. Então 2 capítulos importantes. Depois, claro, ele vai estudar um capítulo especial para tratar do espírito vivendo no mundo espiritual. É o capítulo da vida espírita. É muito importante esse capítulo. Tem muita gente que lê romances, lê obras que tratam do mundo espiritual, sem ter estudado esse capítulo. Este é o capítulo em que Kardec explica tudo, com profundidade, sobre como vive o espírito no mundo espiritual. Então tem pessoas que às vezes leem, tem pessoas que me mandam perguntar, mas o espírito tal diz tal coisa, numa obra, lá do outro médium diz outra coisa, do outro diz outra coisa. A pessoa me manda a pergunta, eu falo, você não estudou o capítulo 6. Se você quer saber o que Kardec disse, você vai ter que estudar esse capítulo. O que Kardec obteve sobre o que é o mundo espiritual? É o capítulo 6 da vida espírita. É o capítulo que tem que ser aprofundado e que ele vai desenvolver em outras obras. Ele vai tratar desse capítulo principalmente na Revista Espírita, em vários lugares. Então as pessoas não mergulham na revista, em que Kardec vai explicando muitas dúvidas de temas que se encontram neste capítulo. É um capítulo importante para a gente compreender o mundo espiritual segundo Kardec. Isso é muito importante. Compreender o mundo espiritual segundo Allan Kardec. Então é esse capítulo 6 da vida espírita. Lá no site do IPA, você pode entrar nele, e lá tem referências de várias obras, artigos na revista, de vários outros artigos, em que Kardec explica muitos dos itens desse capítulo 6 da vida espírita. Bom, depois, claro, por simetria, vamos para o 4º estado. Kardec faz o capítulo 7, o retorno à vida corporal, onde ele vai estudar o espírito vivendo aqui no corpo. O que acontece quando eu estou no corpo? O que o corpo interfere no espírito? Veja o esquecimento. É um tema desse capítulo. O corpo interfere no espírito, por exemplo, produzindo o esquecimento passado. Vocês aqui se lembram que foram na vida anterior? Alguém se lembra? Então, veja, é um fenômeno natural do esquecimento, provocado quando o espírito está vivendo no mundo corporal. Então esse é um fenômeno importantíssimo por ele estudar. As limitações que o corpo causa no espírito. Limitações ou facilidades. O gênio, aquele indivíduo que vive no plano corporal, mas o corpo não bloqueia muita coisa, ele já demonstra um conhecimento muito acima de outras pessoas. Então o gênio é tratado ali. A mesma coisa a idiotia. As pessoas
cujo corpo bloqueia tanto que o indivíduo não consegue ter manifestações intelectuais superiores. Ele fica nas manifestações intelectuais, às vezes, muito básicas. Ele não consegue desenvolver tanto, dadas as limitações fortes que o corpo causa no espírito. Então ele vai tratar neste capítulo como é viver no corpo. O que esta vida corporal interfere sobre o espírito. Lembrando que é o espírito, lembra, eu botei no começo, o elemento central do estudo de Allan Kardec. Então é muito importante, se você quer estudar esquecimento, genialidade, imbecilidade, todos os fenômenos de limitações no corpo, você vai encontrar nesse capítulo admirável, o capítulo 7. Bom, nós ainda temos mais 2 estados. Depois, no capítulo 8, Kardec vai tratar do indivíduo que está aqui e está lá, né? Capítulo, um fenômeno muito importante que ele chama de emancipação da alma. Olha que ele deu um nome único. Sono, sonho, letargia, catalepsia, dupla vista, etc. Emancipação da alma. É o nome que ele deu a esse conjunto de fenômenos. E lá dentro do capítulo ele separa. Lá ele tem um capítulo, um item sobre o sonho, outro sobre o sono, sobre letargia, catalepsia, sonambulismo. Todos os temas relativos à emancipação da alma. Está aqui e está lá. Deixa o corpo aqui e dá a fugida. E faz essa ida ao mundo espiritual. Então veja aqui, capítulo importantíssimo para você estudar. Depois, claro, ele vai para a situação número 6. Como é que eu estudo o espírito que está lá e ao mesmo tempo está aqui? São os fenômenos que ele deu um nome também, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aqui todos os fenômenos de intervenção. Mediunidade, obsessão, anjo da guarda, interferência dos espíritos familiares. Todos os fenômenos de interferência estão tratados aqui. Interferência nos fenômenos naturais. Então veja, se você entender essa lógica, o sujeito te dá um tema, você sabe onde achar na obra. Essa é a beleza da lógica kardeciana. Se você me diz, eu quero esse assunto, eu te digo, onde é que está? Esse tema vai estar aqui, porque aqui ele trata desse estado. Então aí estão os 6 estados possíveis até o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Claro que agora Kardec faz o que é muito comum ele fazer, sempre uma síntese de tudo aquilo que ele abordou. Aí ele vai no capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos, estudar tudo que o espírito pode fazer, como ele se ocupa e como se dá as suas tarefas nessas 6 situações possíveis em que ele pode ser encontrado. Então são as ocupações e missões em todas essas 6 situações. Como ele atua aqui, como ele atua lá, como ele atua durante a encarnação, durante a morte, todas as ocupações e missões do espírito que se dão nessas 6 possibilidades por ele estudar. Então até aqui ele estudou o espírito, com letra E maiúscula. Não deu tempo de eu tratar disso, porque é muita coisa. Mas Kardec, quando vai caracterizar o estudo do espiritismo, ele fala que o espiritismo vai estudar o espírito. Mas o espírito, o princípio inteligente do universo. E ele vai descobrir que esse espírito, o princípio inteligente do universo, se manifesta em todos os fenômenos inteligentes. Todos, sem exceção. Mas tem fenômenos inteligentes, por exemplo, do cachorro. Você já viu como o cachorro é inteligente? Alguém duvida que o cachorro é inteligente? Alguém duvida? Alguém aqui nunca lidou, nunca brincou com o cachorro para ver como ele é inteligente? Claro, uma inteligência muito inferior à nossa, mas uma inteligência. Ele resolve problemas, ele aprende. Você consegue ensiná-lo? Então, há nos animais também inteligência. Então, eles têm um princípio inteligente. Então, Kardec percebeu que era necessário estudar o princípio inteligente. Não apenas o princípio inteligente dos homens, que ele chamou de espírito com E maiúscula. Então, ele fez de propósito. Ele usa a palavra espírito com E maiúscula para designar o princípio inteligente nos homens. E para os animais, ou o princípio inteligente em geral, ele vai usar a palavra espírito com E minúscula. Tem tradutor que não percebeu essa diferença, e às vezes ele mistura, ele bota tudo maiúsculo, mas Kardec nunca errava. Quando ele falava do princípio inteligente em geral, tanto podendo ser do homem quanto do animal, ele usava sempre espírito com E minúsculo. Falar de inteligência
espírito com E minúsculo. Falar de inteligência humana, espírito com E maiúscula. Então ele tinha esse cuidado sempre de não confundir. Ele usou na própria linguagem essa diferença da letra minúscula num caso, da letra maiúscula no outro. Mas como o objetivo é estudar o espírito, o princípio inteligente, ele precisava, para não deixar nenhum assunto de fora, para que ele pudesse ter completo, até o capítulo 10, ele estudou tudo que diz respeito aos espíritos nossos, os espíritos humanos. E ele precisava tratar do princípio inteligente, por isso ele escreve o último capítulo sobre os 3 reinos, onde ele vai mostrar como esse princípio inteligente, espírito com E minúsculo, evolui ao longo das diversas espécies nos reinos materiais, como se dá o seu processo evolutivo nos 3 reinos. Então veja, com isso, nessa segunda parte, Kardec esgota todos os temas sobre os espíritos. Nada ele deixou de fora. Por isso essa é a única obra completa. Todas as obras vão desenvolver partes. Por exemplo, o Livro dos Médiuns vai trabalhar muito com o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então é uma obra mais dedicada a aprofundar alguns aspectos do capítulo 9. Nenhuma outra obra dele contém toda a doutrina espírita. A única obra que contém toda é o Livro dos Espíritos. E lembra que eu estou só na segunda parte da obra. Isso aqui foi só a segunda parte do Livro dos Espíritos. São 4 partes a obra. Ainda falta a terceira, a quarta e a primeira. Por quê? Porque ele vai ter que estudar as consequências morais que vão decorrer desse estudo. Por isso ele vai ter que ainda tratar de todas as consequências morais que decorrem do estudo do espírito e sua interação com o mundo corporal. No primeiro capítulo, na primeira parte, ele vai tratar de apresentar as causas fundamentais: Deus, espírito com E minúscula e matéria. Para quê? Para que possa dar origem à inteligência e à matéria, ao mundo espiritual, ao mundo corporal. Deus, que é criador de tudo. Então a primeira parte é para apresentar os elementos fundamentais do universo. Na segunda ele estuda o espírito, já que a matéria é de competência da ciência. O espiritismo não vai estudar a matéria, quem estuda a matéria são as ciências. Então ele bota Deus, espírito e matéria na primeira parte. Ali estão os elementos essenciais para se entender o universo. O espiritismo vai estudar o espírito. Matéria compete à ciência. Então, na segunda, ele mergulha no estudo do espírito. Na terceira e na quarta parte, ele vai aprofundar as consequências morais. E agora, esse espírito? Há uma ética, há uma moral. Quais são as consequências morais que decorrem desse conhecimento agora? Aí ele vai explicar as leis morais, o que ocorre com o espírito na quarta parte, quando ele cumpre as leis morais, quando ele não cumpre as leis morais, o que vai acontecer com ele se ele cumprir as leis morais, o que vai acontecer com ele se ele não cumprir. Então ele vai trabalhar nas 2 partes, as leis morais e suas consequências. Na terceira parte estuda as leis morais e na quarta parte as suas consequências. Com isso ele trata de toda a ciência espírita, os espíritos e todas as consequências morais. Por isso é uma obra de ciência e de filosofia, naquela definição que ele mesmo deu, que eu coloquei aqui no começo. A ciência trata dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, e a filosofia as consequências morais que decorrem dessa ciência. Então é a obra completa, ela contém toda a ciência espírita e toda a filosofia espírita. Veja que livro extraordinário. Ele contém toda a doutrina espírita. Nada faltou. Todas as outras obras são explicações, desenvolvimento, complementações, mas que nunca deixam de seguir os princípios, as leis que foram formuladas na obra O Livro dos Espíritos. Por isso ele vai poder dizer, em 1868, num artigo na Revista Espírita, ele vai dizer, passados 10 anos, nenhum dos princípios estabelecidos em O Livro dos Espíritos precisou ser alterado. Tudo foi confirmado por todos os desenvolvimentos da ciência espírita, mostrando a grandiosidade dessa obra. Nem 157. Nem 157. Aliás, quando eu escuto alguém falar assim, Kardec está ultrapassado, ou as pessoas não estudaram Kardec. Estão longe de entender a grandiosidade do seu pensamento, enquanto essa obra permanece como sendo a obra fundamental para quem quer conhecer Espiritismo. Então, quem quer conhecer Espiritismo tem que mergulhar
na obra O Livro dos Espíritos e usá-la como referência para estudar todas as outras obras. Se você pegar lá no site do IPA, você vai lá no Espírito, vai abrindo as perguntas que vai te mandando para todas as outras obras. Mas claro, você pode pegar uma outra obra que ela também te manda para todas as outras obras. Mas de O Livro dos Espíritos você vai caminhando para tudo. Aí você pergunta, estudar para quê? Para que estudar? Para que a gente tem que estudar? Isso é uma pergunta fundamental. Estudar para quê? Para mostrar que a gente sabe? Olha o que eu acabei de dizer da verdadeira propriedade que Pascal apresenta. Verdadeira propriedade é a virtude. Lá não vão perguntar para você assim, olha, você era intelectual, sabia de cor as 1018 perguntas do Livro dos Espíritos? Não vão te fazer essa pergunta. Vão perguntar para você, tens virtudes ou não tem virtude? O que elas fizeram com você? Mas aí, para que então que eu tenho que estudar? A pergunta é muito simples. Nós, espíritos imperfeitos, não conseguimos conquistar as virtudes sem o apoio do conhecimento. Aliás, a gente não sabe nem o que é a virtude. Se eu falo, você tem que levar a virtude, eu pergunto o que é a virtude. Você, veja a necessidade do conhecimento. O conhecimento é que nos ilumina, que nos dá as armas, os recursos para a gente viver a virtude. Sem esse conhecimento, eu não sei como fazer. Como é que eu enfrento o meu orgulho? Como é que eu enfrento o meu egoísmo, que são vícios? Para eu conquistar a virtude, eu tenho que combater determinados vícios. Dois vícios são radicais, estão na raiz de todos. Egoísmo é mas o que é o egoísmo? Tem que estudar. O que é o orgulho? Como é que eu uso do conhecimento espírita para me ajudar a vencer meus vícios? Nós vamos descobrir que a intervenção dos espíritos no mundo corporal é fundamental para a gente entender como eu posso enfrentar meus vícios. Porque eu sei que os espíritos interferem na minha vida. Como eu vou usar essa interferência a meu favor para me ajudar a vencer os vícios e conquistar as virtudes? Como é que eu faço isso? Eu não conheço nenhum caminho que não seja o caminho do conhecimento para nos ajudar a sermos virtuosos. Se a pessoa consegue ser virtuoso sem o conhecimento, eu não sou uma dessas. Então, até respeito que possa ter alguém assim. Que alguém que já tenha conquistado as virtudes, a gente sabe, Kardec vai dizer, se há um espírito que já é virtuoso, ele o conquistou em outras vidas. Como ele o conquistou, nós não sabemos, é a história dele. Há pessoas que são naturalmente virtuosas. E Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos ao tratar das virtudes. Mas essas pessoas adquiriram a virtude em outras existências. Mas quem não é ainda virtuoso, por exemplo, para a gente descobrir se a gente é ou não, tem um critério notável que o Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, a escala espírita. É um critério simples. Vocês querem descobrir? Podemos aplicar o critério aqui? É o critério que ele vai aplicar na escala espírita. A escala espírita tem 3 ordens espíritas. Os que já alcançaram as virtudes são chamados espíritos bons da escala espírita. Os mais evoluídos que esses que estão além da virtude são os puros. Não dá aqui para a gente entrar em profundidade o que é estar além da virtude, que é o caso dos espíritos puros. Estão além. Para virar espírito bom, eu teria que virar virtuoso. Bom, então os da terceira ordem são os imperfeitos, que ainda não conquistaram as virtudes. Mas aí tem um critério. Você quer saber se você está na primeira, na segunda ou na terceira ordem? Bom, se aplica o critério que é simples. Você tem algum desejo ruim de vez em quando? Você tem algum pensamento ruim? De vez em quando você sente raiva, ciúme, inveja, mágoa, tristeza, rancor? Alguém aqui de vez em quando sente raiva? De vez em quando fica triste? Ou de vez em quando tem ciúme? De vez em quando fica aborrecido? De vez em quando fica com inveja? De vez em quando... De vez em quando, não precisa ser de vez em sempre. Alguém de vez em quando tem isso? Meu caso é de vez em sempre. Se é de vez em quando, você já provou que não está na segunda ordem. Ele vai dizer que os da segunda ordem nunca tem nenhum pensamento ruim, nenhum sentimento ruim. Então você não pode ter um espírito da segunda ordem, por exemplo, magoado, aborrecido, com inveja, com ciúme, com raiva. Por isso os nossos anjos guardiães, vai dizer Kardec, são no mínimo espíritos bons da escala espírita. No mínimo.
Eles nunca sentem ódio, tristeza, mágoa, raiva, etc. Então, para saber, até para saber se eu tenho ou não virtudes, eu tenho que estudar para conhecer o que é isso, o que é, como Kardec vai dizer, o que é ter apenas desejo do bem, que é o termo que ele usa. Os espíritos bons desejam apenas o bem. O que é desejo? O que é desejar apenas o bem? Por que Allan Kardec vai lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 909, depois 910, 911, quando ele vai estudar o problema das paixões, ele vai dizer, o que nos falta muitas vezes é vontade. Pô, mas qual a diferença entre vontade e desejo? Como só ter desejo bem? Veja, tudo isso exige estudo. Estudar não é para demonstrar que se sabe, é para se viver o que se aprendeu. Esse é o objetivo do estudo espírita. Não é você demonstrar que sabe. Por isso que eu escrevo mesmo no livro, no meu primeiro capítulo, eu mostro que não faz sentido fazer avaliação no centro espírita. Vou fazer uma provinha agora para saber se você sabe de cor as perguntas. Porque você pode responder todas as explicações, você pode explicar tudo das 32 publicações de Kardec e você não ser espírita. Porque se você não aplicar todo esse conhecimento na sua transformação moral, na conquista das virtudes, você não entendeu o espiritismo. Por isso que não se mede espírita por uma prova, por um concurso, por alguma forma de avaliação. Eu comento isso. A gente tentar fazer uma avaliação. Não se pode, você ganhou o diploma de espírita. Não existe diploma. Não é surgiu certificado de conclusão de curso, as coisas assim, né? Não existe. Por quê? Porque o conhecimento espírita é ferramenta para a sua transformação interior. Ou você aplica essa ferramenta para se transformar, ou você não entendeu o espiritismo. Quer dizer, você entendeu um pouquinho, mas não entendeu a essência. Você não pescou o que está por trás daquele conhecimento. Mas também não vai dizer que não precisa estudar, que não precisa conhecer. Bom, se não precisa estudar, ou você já sabe o que é desejo, já sabe o que é vontade, o que é orgulho, o que é egoísmo, já sabe como enfrentá-lo, como fazer o autoconhecimento, como trabalhar as paixões, ou você já sabe tudo isso porque aprendeu em outras vidas. Bom, aí eu não vou discutir com você, você já sabe porque já aprendeu antes. Agora, se não sabe, só o estudo muda você de você mesmo. Por isso a frase admirável de Jesus, que Kardec vai explorar várias vezes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De você mesmo. É a verdade que faz com que você se liberte de você. Você deixe de ser você mesmo. Você que é egoísta, só vai deixar de ser egoísta quando você compreender a verdade e utilizar a verdade como uma ferramenta para mudar você mesmo. A sabedoria de que é o conhecimento que muda o ser. Por isso a importância de conhecer. Tem pessoas que se comportam de um jeito, porque ela achava que aquilo era a melhor forma de se comportar. Veio o conhecimento e ela muda o comportamento com o conhecimento. Então, o conhecimento é um mecanismo que Deus nos deu para a nossa própria libertação. Libertação daquilo que nós somos, dos erros do passado, de tudo aquilo que nós nos construímos ao longo do tempo. Então, conhecer para modificar-se, para se transformar num ser melhor. Mas eu não conheço nenhum caminho fora o caminho do conhecimento. O conhecimento te auxilia na prática, na realização. É assim com toda a ciência, né? Imagina você estudar medicina e quando você fica doente, você ignora tudo que você conheceu de medicina, não aplica. Peraí, conheceu para quê então? No caso da medicina, ele podia responder para exercer a profissão e ganhar dinheiro. Mas no caso do espiritismo, ele não tem como dizer isso, porque isso não serve para isso. Ele teria que dizer, bom, eu sou espírita para quê? Eu sou espírita para usar esse conhecimento e transformar esse conhecimento numa vida espírita. Em conquistar as virtudes, em mudar o meu mundo interior, em fazer esse processo profundo de transformação, porque é o único caminho para a felicidade, que é o que Kardec vai mostrar nas suas obras. Não há nenhum caminho para a felicidade a não ser o caminho da transformação moral. Enquanto eu não dou esse salto na escala espírita,
deixo de ser espírito imperfeito para virar espírito bom. Só posso dar esse salto quando nenhum sentimento ruim estiver dentro de mim, quando nenhum pensamento ruim surgir na minha mente. Como é que eu faço para que todo o sentimento ruim desapareça de mim, para que todo o pensamento mal saia de mim? Como é que eu faço para dar esse salto? É porque a ciência espírita, a filosofia espírita vai nos ensinar. Por isso a importância das obras de Kardec. Eu não conheço obras mais lindas, mais bem construídas e que nos ajudam a fazer esse salto, a dar esse salto na escala espírita. Ferramenta poderosa, mas lembra, ferramenta que não é usada enferruja, ferramenta que fica guardada não serve para nada. Eu tenho que usar o conhecimento para a própria mudança interior. Então o conhecimento espírita não é para ensinar, o objetivo não é passar para os outros. Passar para os outros é uma divisão, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é a própria transformação. Conhecer para ser melhor. Então aí está um pouquinho dessa obra admirável, o Livro dos Espíritos, que a gente possa continuar estudando Kardec, para a gente aprender Kardec, para compreender Kardec. Para quê, gente? Para viver Kardec. Compreender Kardec, para viver Kardec, deve ser o nosso objetivo. Muito obrigado a vocês por essa noite tão especial e pela paciência de nos aguentar aqui por tanto tempo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que tenhamos aí uma semana de muita paz e alegria para todos. Muito obrigado. Bom, nós estamos realmente muito felizes com o verdadeiro banquete de conhecimento. Nós temos já 1h35 de seminário, o qual fica mais alguns minutos conosco. Eu não sei se alguém teria alguma contribuição, alguma dúvida para esclarecer. Alguns minutinhos, rapidamente, o Cosme pode, evidentemente, elucidar dentro de toda a pesquisa que ele, o Instituto e todo o grupo fazem, de aprofundamento da obra de Kardec. Alguém teria alguma dúvida? Cosme, não foi então por acaso, já que a própria doutrina mostra que o acaso não existe, que os desígnios do Espírito de verdade repousaram sobre o educador, já que você fala dessa necessidade da educação e do conhecimento. Claro. Poderia ter outro perfil codificador. Não poderia. Quer dizer, na verdade, muito boa a sua pergunta. A importância de Kardec nesse papel. Imagina, era necessário colocar o pensamento de Jesus de uma forma muito especial, que é essa forma da ciência e da filosofia, que nunca tinha sido colocado antes. O pensamento de Jesus ficou sempre metafórico, numa linguagem metafórica, quando ele esteve conosco, porque a humanidade não tinha condições de entender o pensamento dele como uma ciência e como uma filosofia. Então, por isso ele vai dizer: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que veio 18 séculos depois, promessa do próprio Cristo. Esse Espírito de verdade que se comunica na Sociedade Espírita de Paris, que era o anjo guardião de Allan Kardec. Esse Espírito de verdade se apresenta na Sociedade Espírita de Paris, vai ser o Espírito protetor de Allan Kardec, o responsável pelo Espiritismo. Então ele ao mesmo tempo assume a responsabilidade no plano espiritual de coordenar o trabalho do Espiritismo, mas ele precisava de alguém aqui que escrevesse, que entendesse o seu pensamento e que pudesse escrever dessa forma admirável. Ele escolhe o melhor de todos, o mais preparado para a tarefa, aquele que melhor entendia o seu pensamento e a capacidade de entendê-lo. Então veja esse vínculo de Kardec com o Espírito de Verdade, que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus. Aliás, estamos lançando um DVD agora, acabamos de produzir no estúdio, em breve vai estar no site da Novitar, exatamente falando de Jesus. Quem é Jesus segundo o Espiritismo? E a gente mostra pelas obras de Kardec que o Espírito de Verdade não é mais que o próprio Cristo. Então era Jesus que novamente traz o seu pensamento, mas por um intermediário na Terra que conseguia entender bem tudo o que os Espíritos diziam
e verter numa linguagem tão bem construída que não é fácil. Altamente preparada. Pessoa preparada. Então é muito boa a sua pergunta. Kardec era a pessoa, foi muito bem escolhida, melhor preparada. Você vai ver na revista que todos os espíritos superiores o consideravam mestre. Ele é respeitado por todos, como aquele que melhor compreendia o pensamento do Espírito de verdade. Por isso é que era o seu principal representante na Terra. Então por isso essa obra é extraordinária, é o que tem de mais. Nunca na história da humanidade mensagens tão profundas, textos tão profundos foram escritos pelos mais evoluídos espíritos que ditaram e que Kardec soube muito bem apresentar para nós esse pensamento. Por isso que a doutrina dos espíritos. Os espíritos deram o pensamento, a ideia, os textos, mas quem juntou tudo isso e escreveu na forma sistemática de uma ciência, de uma filosofia, foi Kardec. Então o mérito de capturar esse pensamento e dar a ele uma linguagem acessível para todo mundo, num formato de ciência. Fora daquelas do rebuscado, da linguagem, exatamente, da linguagem metafórica, que existe muitas interpretações, da linguagem figurada, do obscuro, do místico, nada disso. Ninguém pode dizer, eu vou ter uma interpretação diferente. É tão claro, tão bem apresentado, que não admite que você tenha dupla interpretação. A clareza é tanta que só uma interpretação se torna possível. Por isso que não há cismas dentro do espiritismo. Há no movimento espírita pessoas criando outros espiritismos, sem mudar o nome, tem vários. Mas dentro da proposta kardeciana, se você mergulha no texto de Kardec, não tem duas interpretações possíveis, só uma. Ele é tão claro que ele só admite uma leitura. Então esse é o papel, dar tanta clareza para que você não ficasse imaginando coisas diferentes daquilo que ele colocou. Então esse é o grande Kardec, que a gente precisa aprender a valorizar. O grande espírito na Terra que tinha como guia espiritual o próprio Cristo, que o auxiliou nesse trabalho de trazer dessa forma admirável o espiritismo para a gente. Só, então, de fato, em relação ao horário, nós vamos encerrar.